essa é uma vista anterior do tronco cefálico, que nós podemos observar agora de forma bastante precisa a relação dos três componentes do tronco sem a presença do cérebro. Então nós observamos aqui o bulbo localizado caudalmente, a ponte na posição intermediária e o mesencéfalo na posição mais superior. O bulbo, ele se continua com a medula tem uma posição caudal e a porção mais baixa do bulbo é muito semelhante à porção mais alta da medula. Inclusive os sulcos medulares se continuam como sucos bulbares. Um exemplo é a fissura mediana anterior, o outro exemplo, o sulco lateral anterior, que se mantém presentes a nível bulbar baixo. A fissura mediana anterior vai até a transição ponto-bulbar. Uma série de acidentes chamam a atenção na vista anterior do tronco cefálico. No caso do bulbo, o primeiro acidente que chama a atenção é essa elevação localizada lateral à fissura mediana anterior bulbar, conhecida como pirâmide. Ela é formada por um tracto motor descendente chamado de tracto córtico-espinhal. Esse tracto, na transição bulbo-medular, ele cruza, as suas fibras cruzam de um lado para o outro, forma uma decussação conhecida como decussação das pirâmides, que interrompe a fissura mediana anterior na transição bulbo-medular. Como observação, toda essa região anterior do tronco cefálico, da pirâmide até o mesencéfalo, está relacionada a fibras motoras, e eu vou mostrar daqui a pouco esses tractos descendentes dissecados. Na região mais lateral à pirâmide, nós encontramos um outro acidente, que é a oliva, bem característica, essa estrutura arredondada, ovalada, que corresponde a um grupo nuclear importante chamado de complexo olivar inferior. O sulco lateral anterior do bulbo, quando chega na região olivar, ele se divide num ramo pré e num ramo pós-olivar, limitando a estrutura da oliva. O bulbo está limitado superiormente, está limitado com a ponte através do sulco bulbo-pontino, um sulco bem evidente. Nós observamos bem na linha média uma pequena cavidade que separa as estruturas lateralizadas. Nessa região, um pouquinho acima, já começam as fibras transversais da ponte que se dirigem à região do cerebelo. Essas fibras de sentido transversal, fibras transversais contínuas, são fibras também motoras que vão ser processadas na estrutura cortical cerebelar, e esse conjunto de fibras conflui para formar uma estrutura conhecida como braço da ponte ou pedúnculo cerebelar médio. O limite entre o pedúnculo cerebelar médio e a base da ponte é a emergência do nervo par craniano trigêmeo. Esse nervo par, o trigêmeo é o maior dos nervos pares cranianos, essa emergência é bem característica e é visível na maior parte das peças anatômicas. Na região alta da ponte, ela vai se limitar com o mesencéfalo. Alguns autores chamam isso aqui de sulco ponto mesencefálico, outros autores não consideram isso como um sulco. Na verdade, a estrutura mesencefálica é bem diferente da estrutura pontino, dando para perceber claramente a diferença entre um e o outro. O que chama a atenção inicialmente são duas elevações conhecidas como pedúnculos cerebrais. Esses pedúnculos também são formados por fibras motoras descendentes, e entre eles nós observamos uma pequena cavidade chamada de fossa interpeduncular. Logo acima, nós já temos presença de estruturas pertencentes ao cérebro, mais especificamente as estruturas do diencéfalo, do hipotálamo. São essas estruturas o corpo mamilar, o tubo ecinério e o quiasma óptico. Esse conjunto faz parte, portanto, de estruturas diencefálicas e não pertence ao tronco. Essa peça é uma peça semelhante à peça anterior, em que nós propositalmente dissecamos esse lado da peça, mostrando aqui exatamente as fibras descendentes que vão em direção ao tronco cefálico, a ponte, ao mesencéfalo e ao bulbo, na ponte constituindo aqui parte das fibras transversais da ponte, e um grupo de fibras desce longitudinalmente, formando aqui a pirâmide bulbar, e aqui a decussação das fibras do trato córtico-espinhal. Veja aqui o trato córtico-espinhal bem dissecado,
indo em direção aos neurônios motores da medula espinhal. Aqui a gente pode observar uma parte das fibras que formam o pedúnculo cerebelar médio, o braço da ponte. E aqui nós temos também uma visão mais ampla da fossa interpeduncular. Nessa fossa interpeduncular é possível observar um pequeno suco, o suco medial do pedúnculo cerebral. Em algumas peças é possível observar emergindo dele o nervo oculomotor. Isso aí nós vamos observar e mostrar a vocês uma peça mais adiante. Nós temos aqui uma vista posterior do tronco cefálico, onde o cerebelo foi retirado, exatamente para expor a luz do quarto ventrículo e as estruturas posteriores do tronco. Começando com o bulbo, nós observamos uma coisa interessante, que os sucos bulbares continuam com os sucos medulares, conforme eu tinha anunciado anteriormente. Veja bem aqui. Aqui é o suco mediano posterior. Do lado, o suco intermédio posterior e o suco lateral posterior. Então a gente pode ver claramente aqui o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme lateralmente. Grácil e cuneiforme de um lado, grácil e cuneiforme de outro. Veja que o suco intermédio vai até a região alta do bulbo. O fascículo grácil, nas paredes inferiores do ventrículo ou do quarto ventrículo, ele se dilata em decorrência da existência do núcleo grácil. Veja como o fascículo cresce de tamanho, já que o corpo neuronal é maior, ele dá uma elevação aqui, formando o chamado tubérculo grácil. O mesmo ocorre com o fascículo cuneiforme, ele é jogado lateralmente e cresce, formando um tubérculo cuneiforme. Então dá para ver que o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme bem evidentes. Isso tanto está presente de um lado como está presente do outro lado. Depois o bulbo se abre, formando a chamada porção aberta do bulbo, e juntamente com a ponte formam um assoalho do quarto ventrículo. Vou falar do ventrículo daqui a pouco. O mesencéfalo, uma estrutura bem evidente também na vista posterior. Nós observamos muito bem 4 eminências arredondadas muito semelhantes, chamadas de colículos. Temos os colículos inferiores, associados à via auditiva, e os colículos superiores, que têm relação com via óptica, principalmente com alguns reflexos ligados à visão. Formando o teto do quarto ventrículo, nós temos aqui uma pequena membrana chamada de véu medular superior, e às vezes a gente observa a língula aderida ao véu medular superior, que é a estrutura do cerebelo. Chama atenção na vista posterior os pedúnculos cerebelares. O pedúnculo cerebelar superior são esse grupo de fibras que vai penetrar superiormente ao cerebelo, ligando mesencéfalo ao cerebelo. Aquele desdobramento lateral do pedúnculo cerebelar médio, ou braço da ponte, do qual nós falamos anteriormente, e uma pequena elevação chamada de pedúnculo cerebelar inferior. É uma continuação aparente do tubérculo grácil cuneiforme. Na verdade é somente aparente porque as fibras são diferentes. Essas fibras contornam essa região, que é uma abertura lateral do quarto ventrículo, e penetram inferiormente no cerebelo, formando o pedúnculo cerebelar inferior.